Bom, falando um pouquinho aqui agora, né? Tô indo pedalar, tô dentro da Montana 2025. Essa aqui é uma LTZ, né? Falando um pouquinho aqui do meu uso, né? No caso eu tenho um outro carro, um carro sedã, então ele atende outras necessidades, é um carro mais voltado para a família. E esse carro aqui atende a necessidade de viagens para carregar bicicletas, sair aqui com os amigos, né? E ir muito para as trilhas. Por que eu escolhi a Montana, né? Então vamos falar um pouquinho. É, Ela é um carro, né, para uma família de três, perfeito, porque numa viagem aonde eu preciso carregar algumas coisas mais importantes dentro da cabine, eu utilizo uma parte do banco para isso, né? Então atende bem uma família de três. E, né, no caso ainda tenho a única filha de 11 anos. E aí a gente consegue jogar os bancos bem para trás, os bancos dianteiros, para ter o máximo conforto. E com isso não gera nenhum tipo de transtorno com a minha filha, com as pernas dela na parte de trás do carro. Para uma pessoa aí de 1,80m, 1,84m, também é possível você jogar o banco dianteiro aí numa situação de carregar pessoas adultas atrás, um pouco mais para frente. Não vai bater perna em volante, em painel, não chega a esse nível, né? Mas você fica numa posição mais sentado ali, mais próximo, com as pernas mais próximas ali, dobradas, né? E quando você tá pensando ali numa carregar crianças, aí você tem um conforto bem maior. Falando da caçamba, né? A caçamba carrega aí 3, 4 bicicletas, se for o caso, né? Bem tranquilo. Você consegue também numa viagem carregar bastante mala grande, bastante bagagem e ainda consegue levar 2 bicicletas. Então você consegue dividir a caçamba na metade para malas e a outra metade ali você consegue levar tranquilamente 2 bicicletas. Então assim, é um carro versátil, né? É um carro que tem uma dirigibilidade para fazer manobras, quando você precisa fazer ali uma meia volta, né? Uns 180 graus. É um carro que tem uma dirigibilidade leve, boa, esterça muito bem. Quando a gente olha para Toro, no caso eu dirigi a Toro, é um carro que tem um espaço interno superior à Montana, né? Em questão de caçamba, não senti nenhum tipo de diferença, né? Mas é um carro que tem uma dirigibilidade mais voltada para terra mesmo, assim, a minha percepção entre um dinamismo de cidade e um mix de estradas de terra, a Montana ela atende bem, né? Principalmente para quem trabalha na cidade durante a semana e usa o carro. Então você consegue ter um carro que tem uma cabine e praticamente você está dentro de uma SUV, né? Sensação do dia a dia que você está na Tracker. Então isso é muito bom. Falando do motor, é um motor realmente 1.2 turbo que tem um torque gostoso, né? Quando você compara com uma outra SUV, mas aí é já mais uma questão de marca, né? Ela lembra muito mais a Tracker. Fiquei bastante tempo aí dirigindo uma T-Cross e realmente tem algumas coisinhas a mais no dia a dia que é bacana. Você tem um passagem de marcha no volante, você tem ali um nivelador do ponto acelerador que você tem um torquezinho para dar um torque de aceleração extra. Então tem algumas coisas que a Volks costuma trazer nos seus carros que realmente a Chevrolet não atende. Mas aí, como eu falei, é mais uma questão de marca, não dá para comparar. Propostas diferentes, enfim, públicos diferentes. O painel é um painel relativamente simples, mas tem tudo nesse computador de bordo aqui, né? Ele olha a pressão dos pneus, você controla a luminosidade do painel, você tem uma série de gráficos de consumo aqui nesse painel. Ele é um display monocromático simples, mas com bastante informação. Eu confesso que no dia a dia eu só uso a velocidade ali, e numa viagem eu deixo às vezes informação de consumo de combustível e só. E mesmo nos painéis mais elaborados, com muita informação, eu sempre usei o básico, assim. Então é mais uma questão ali de modernidade, né, de visual. Enfim, não é um BYD, não é um painel igual o da Volks ou de carros superiores,
Mas a Montana 2026 já começa vindo com esse tipo de painel, né? Acho que a Chevrolet está correndo atrás aí para inovar um pouco. Mas como eu falei, não é a minha proposta. Minha proposta é esse mix de cidade e carregar minha bicicleta para as trilhas, e isso atende muito bem, né? O carro atende muito bem, é um carro, como eu falei, uma dirigibilidade gostosa, um conforto muito bom e, né, você tem aí toda a parte de uma picape que você fica extremamente coberto aí para sair com a família, carregar tranqueira, carregar para quem tem casa, gosta de comprar plantas, tal. É um carro perfeito, Então gostaria de deixar minha contribuição, né? Porque realmente foi um carro que eu achei poucos vídeos na internet, né? Os vídeos eram todos muito parecidos. As pessoas não falavam muito sobre a proposta do carro para ela, né? Eu senti que os vídeos são muito padronizados. As pessoas seguem falando ali, abre o capô, mostra o porta-luva, mostra o detalhe do painel. Isso é legal no momento de compra, mas a experiência foi uma das coisas que eu notei que não achava muitos vídeos sobre a Montana, né? Então fica aí minha contribuição. Estou agora dirigindo aqui numa rodovia, indo pedalar, estou aqui em Minas Gerais, e realmente o carro, como eu falei, a sensação de direção muito gostosa. A família não sente ruído da caçamba dentro do carro, não vai escutar nenhum tipo de barulhinho, vibração. O carro, realmente a sensação é de uma SUV. E é isso, espero que de alguma forma aí contribua, ajude aí na decisão de quem está procurando uma picape intermediária.